Bom dia mais uma vez a todos os presentes. Mais uma vez agradecendo ao meu amigo Júnior Mário Baltazar de Oliveira por estar aqui contribuindo com a gente, falando desses temas tão importantes, tá certo? Então, Júnior Mário, ele é médico veterinário, formado em 2012, mestre em sanidade e reprodução de ruminantes em 2014 e doutor em ciência veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, no ano de 2018. Ele tem experiência em medicina veterinária preventiva e clínica médica e cirúrgica de ruminantes. Atualmente é coordenador e docente do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Vale do Ipojuca, Unifavip. Meu amigo, para a gente é uma honra ter você presente aqui, contribuindo com esses temas tão importantes, tá certo? Lhe agradeço demais e fica à vontade, a aula é sua. Bom, obrigado, Jomel, aí pela apresentação, pelo convite, né? Primeiramente aí, é um prazer estar lhe revendo, né? Para quem não sabe aí, eu e Jomel, nós somos contemporâneos de faculdade, ele se formou um pouquinho antes que eu, 6 meses antes, mas a gente sempre se cruzava, né, Jomel, aí na Isso, isso. faculdade, por volta do sexto período que vocês estão cursando aí na faculdade. A gente iniciou os estágios juntos, a gente sempre participou de atividades aí juntas, e o bom dessa vida são as amizades que a gente leva, né? Que a gente tem o prazer aí de conhecer pessoas ao longo de nossa trajetória. Algumas, infelizmente, se distanciam da gente por várias circunstâncias, já outras a gente consegue manter. Mesmo longe, é como se cada encontro a gente não tivesse, né? Passado tanto tempo, tem um espaço geográfico tão grande separando a gente, né, Jamel? Obrigado. Sabe que eu tenho uma É estima muito verdade. grande por você e Ô, meu, obrigado. estou aqui para tentar contribuir de alguma forma com o pouco conhecimento que eu tenho, né, nessa parte aí, mas vamos compartilhar. Conhecimento ele não serve de nada se ele não for compartilhado. Então, pessoal, Com certeza. Eu queria só dizer que, rapidinho, só queria dizer que a recíproca é verdadeira, viu, Júnior Mário? Muito obrigado. Você é sempre cordial, gentil e muito solícito, sempre nos ajuda no que a gente precisa. E, pessoal, quando ele falou de pouco conhecimento, o pouco que ele tem, se juntar nós todos aqui, não dá. deixa Ele de tem muita boa. leitura e até você falou da nossa trajetória aí, eu lembrei do estágio que a gente fez em Patos, na Paraíba, o quanto agregou a nossa vida profissional, né? A gente é da mesma área, clínica e cirurgia de grandes animais, e aquele estágio ali também foi um divisor de águas na nossa vida, porque ali a gente viu realmente a questão da prática, né, de dentro do hospital, como é que a gente passou um mês intenso, que era sábado, domingo, feriado, a gente estava dentro do hospital, e uma oportunidade ímpar que lá na Paraíba eles deixavam nós mesmos estagiários executarmos as atividades, examinar os animais, administração de medicamentos. Então ali agregou demais valor para a gente. Então isso, só queria deixar isso aqui para vocês, tiverem oportunidade de estagiar, de ir para algum local que vocês consigam, nem que seja só observando, já vale a pena, tá certo, pessoal? Tem que estagiar porque dá uma base muito grande para vocês, para nós todos, né? Isso. Jomel, eu só vou pedir a sua ajuda, porque aqui ele não aparece as Certo, perguntas, né? Caso tenha alguma pergunta, você poderia me direcionar, ficar acompanhando com no chat, certeza, beleza? com Então certeza. vamos lá, Com pessoal. certeza, e também eu queria, se você permitir, deixar aqui também, se algum aluno quiser ligar o microfone e falar também, né, para a gente interagir também, Pode tudo, ser, pode ser, pode ser, de boa, certo? tá Mas bom? quem não quiser pode escrever aqui que eu falo sim. Obrigado, meu Beleza, amigo. nada. Então, pessoal, Jomel entrou em contato comigo há aproximadamente aí umas 3 semanas, um mês mais ou menos, pedindo para falar sobre a tricomonose bovina. E essa doença, ela é uma enfermidade que, infelizmente, ela ocorre bastante nos rebanhos bovinos aqui do nosso país. No entanto, ela não é diagnosticada, ou pelo menos ela tem uma não uma subnotificação, mas o diagnóstico laboratorial dessa enfermidade ele está muito abaixo
do que realmente essa enfermidade está distribuída aqui na região, não só na região Nordeste, mas também na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tá? Então, ela é uma doença elas são doenças que são tidas como cosmopolitas, que acometem aí os bovinos nas diferentes regiões do mundo. E no Brasil não é diferente. Eu acredito que se vocês fizerem um estudo detalhado no campo, aí na região norte, provavelmente vocês vão encontrar essas enfermidades. Mas, vamos lá. Alguém aí já ouviu falar em tricomonose e campilobacteriose genital bovina? Alguém no sexto período desse curso já ouviu falar nessas duas danadas dessas doenças? E aí, pessoal? Já ouviram falar? Tainá Santiago colocou que não. Pois é. Aline também não. Isso é sempre que a gente vai dar essa aula, sempre que a gente vai conversar a respeito dessas doenças, Helen Míria também não. ela é sempre esse padrão de resposta que nós temos. Raramente um ou outro aluno vai dizer que conheceu, sabe o que é, tá? Mas na verdade ele não sabe como é que essa doença se comporta, como é que você previne, como é que você faz tratamento, qual é a sintomatologia nos animais, tá? A importância dela, né, Bruno Mário? Os impactos que elas causam, né? Doenças reprodutivas, né? Exatamente, Eu sabia que exatamente. eu queria colocar um pouquinho também da experiência que eu passei. A primeira vez que eu ouvi falar de campylobacteriose e tricomonose foi no SCAP, tu lembra? Simpósio de Ciências Agrárias de Pernambuco, com o Lembra? professor Wilton Júnior e o professor Porto Barreto lá, de Alagoas. Wagner Porto. Wagner Porto, isso. Com eles lá que eu vi, primeira vez. Então, assim, era uma coisa também. A gente mesmo na graduação, às vezes, né? A gente tem que ir para outros eventos para poder saber. Mas você É, fez um grande estudo aí, pode trazer para a gente aí mais informações. certo, eu trouxe esses dados aqui para a gente, né, que são mais atuais. Então, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, que essas duas doenças aí, elas não tem como você falar de uma sem falar de outra. Por quê? Os sinais clínicos delas são bem semelhantes, a forma de transmissão é bem semelhante. Toda a cadeia epidemiológica, toda a história natural dessas enfermidades, elas são muito parecidas. Então, não é o porquê você estudar apenas uma. Você geralmente vai estar estudando aí as duas, tanto a campilobacteriose, que é uma enfermidade causada por uma bactéria, como a tricomonose, que é uma enfermidade causada por um protozoário, tá? Apesar de ter agentes etiológicos distintos, todo o comportamento da enfermidade, toda a cadeia de transmissão, toda a história natural da enfermidade, ela é muito parecida nas duas enfermidades, tá? Então, vamos lá, vamos dar alguns conceitos. Primeiro, essas duas doenças, elas são as doenças do amor dos bovinos, tá? Por que elas são doenças do amor? Porque o principal elo, tá? O principal elo de transmissão entre animais é por meio da monta natural. Então, para que um animal se infecte, tá? O hospedeiro susceptível, ele tem que copular com um indivíduo infectado, tá? Então, essas duas enfermidades, elas são das poucas enfermidades que têm essa característica. A única forma de transmissão, pelo menos a forma mais importante, falando em epidemiologia, é por meio da monta natural, tá? E a gente tem, quanto médico veterinário e quanto
profissional de campo, que vai trabalhar lá na ponta, no rebanho, nós temos que ter ciência de como é que essas enfermidades elas se comportam, como é que elas são transmitidas, como é que é a sintomatologia. Por quê? Eu acredito que seja uma realidade daí também. Quando se fala em aborto em vacas, se pensa logo em brucelose. Então, brucelose, pelo que a sabedoria, né, dos produtores, a maior parte do pessoal ele vai conhecer essa doença como uma causa de aborto. Naqueles mais tecnificados, você ainda encontra, por exemplo, o conhecimento de leptospira, tá? Mas existe uma grande quantidade de enfermidades que causam problemas reprodutivos no rebanho, tá? Essas duas especificamente, elas são enfermidades que, ao contrário das demais, tá? Que geralmente induzem aborto, essas duas enfermidades, elas vão induzir a absorção embrionária, mortalidade embrionária, tá? Pode causar aborto, Júnior? Pode, tá? Não é o principal indício de campilobacteriose e tricomonose. O principal ponto aí é exatamente a reabsorção embrionária. Quando se tem o aborto, tá? Ele vai ter algumas características que, quando for mais na frente, eu vou estar falando para vocês, tá? Outra coisa que a gente tem que colocar o pingo no i é que a tricomonose, ela vai acometer aí os bovinos, tá? A campilobacteriose, ela pode acometer bovinos, tá? Você tem também aí a tricomonose em pequenos ruminantes, perdão, a campilobacteriose em pequenos ruminantes, no caso de caprinos e ovinos, tá? Você tem campilobacteriose causando problemas de saúde também em aves. Aqui, nessa aula, a gente vai se ater à campilobacteriose genital bovina, tá? Que ela é muito semelhante até do bubalino, tá? Mas é um pouquinho diferente dos pequenos ruminantes e das aves, tá? Toda essa aula é montada para esse ponto, certo? Então, quando a gente está falando em gestação, tá? Nós temos alguns agentes etiológicos aí que podem interrompê-la, tá? Então, dentre esses agentes etiológicos, nós vamos ver aí a tricomonose bovina e a campilobacteriose genital bovina. Uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês é que, quando a gente fala em distúrbios reprodutivos, nós estamos falando de um portfólio de sinais clínicos muito grande. Quando eu falo em doença reprodutiva, eu estou falando de aborto, reabsorção embrionária, mumificação fetal, maceração fetal. Eu estou falando de aumento no intervalo entre partos. Eu estou falando também de menos crias por ano. Estou falando de endometrite, vaginite, vulvovaginite, tá? Retenção de placenta. Então, são vários sinais clínicos que vão estar inseridos nesses distúrbios reprodutivos, tá? O que vai estar causando esses distúrbios vai ter aí uma gama muito grande de possibilidades. Então, nós temos os distúrbios reprodutivos de origem não infecciosa e nós temos também os distúrbios reprodutivos de origem infecciosa. Os de origem não infecciosa, nós podemos citar aí os que possuem origem nutricional, como, por exemplo, uma subnutrição ou o excesso de alguns nutrientes na dieta desse animal também pode prejudicar essa nutrição. Por exemplo, a diminuição da concentração de vitamina E e selênio, isso daí pode dar uma influência significativa aí na taxa de cio desses animais. Se você tiver, por exemplo, um animal subnutrido,
esse ovário desse animal pode estar hipotrofiado, consequentemente, pode ser que afete o ciclo reprodutivo desses animais. Nós temos aí os de origem tóxica, nós temos algumas plantas tóxicas, como Strychnodendron, perdão, como Interlobio com torticílico, como a Piptadena macrocarpa, não, perdão, Interlobio com torticílico, e agora eu esqueci o nome de outra planta que é bastante associada a casos de aborto. Depois, quando eu lembrar, eu acabo passando para vocês. Ela é conhecida popularmente como pereiro. Eu acabei esquecendo o nome científico dela, tá? Nós temos também os fatores relacionados ao manejo desses animais. Então, situações estressantes, situações onde esse animal possui aí privação de água. Jomel gosta muito de falar no bem-estar animal, e não é porque ele gosta de falar, é porque esse é um tema muito importante para a cadeia produtiva aí dos animais, certo? Especialmente aí quando você está falando de animal de produção, se o animal não for bem manejado, se ele não tiver as suas 5 liberdades garantidas, se ele não tiver um bem-estar, ele não vai produzir, e um dos primeiros pontos aí que é afetado é exatamente a reprodução animal. E nós temos também aí as de origem endócrina, né, por algum problema aí nas concentrações hormonais. Por outro lado, nós temos os de origem infecciosa. Se não já fosse bastante a grande quantidade de causas não infecciosas, nós temos ainda vários micro-organismos que podem interferir nessa produção animal. Então, nós temos aí vários vírus, como, por exemplo, a diarreia viral bovina, o vírus da rinotraqueite infecciosa bovina. Nós temos os de origem fúngica aí, como, por exemplo, as toxinas produzidas por fungos aí do gênero Aspergillus. Nós temos alguns protozoários, como Neospora, como o próprio Trichomonas, tá? E bactéria, nós temos também uma grande variedade. Nós temos aí a brucelose, nós temos aí os molicutes, nós temos também a leptospira, tá? Então, esses são apenas alguns exemplos de doenças, tá? De doenças e de agentes infecciosos que podem causar enfermidades de caráter reprodutivo em um rebanho. E quando nós nos deparamos com um rebanho, nós temos que fazer meio que Dr. House, para quem gosta aí é mais antigo, ou então como The Good Doctor. É literalmente começar a enxergar aquela propriedade com outros olhos. Nós temos que fazer um levantamento minucioso das variáveis que a gente está observando. Isso é algo que eu vou trazer no finalzinho da apresentação para que a gente possa ter um direcionamento ao chegar aí numa propriedade e se deparar com esses distúrbios, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Em relação à etiologia, eu já tinha comentado com vocês que a campilobacteriose ela é causada por uma bactéria chamada de por uma bactéria, né? Mas essa bactéria ela é chamada de Campylobacter fetus, tá? Subespécie veneralis. Essa bactéria, esse agente etiológico, ele é o responsável pela campylobacteriose genital bovina, tá? Existem outros agentes infecciosos, outras espécies de Campylobacter que podem causar, Júnior? Existem, tá? Mas essa bactéria, o Campylobacter fetus subespécie veneralis, ela é a principal espécie relacionada à campylobacteriose, beleza? E em relação à tricomonose, nós temos aí o Trichomonas foetus. O Campylobacter é uma bactéria gram-negativa, tá? Que ela tem como habitat o trato reprodutor dos animais, certo?
Na fêmea, ela vai estar situada no trato reprodutor, ali na vagina do animal, tá? Pode estar situada no útero, dependendo do estágio em que ocorreu essa infecção, e nos machos, nas criptas prepulciais, tá? O mesmo ocorre aí para o tricomonas, tá? Então, pela epidemiologia, ou seja, o comportamento dessa enfermidade na população de animais, e a patogenia, ou seja, como esses micro-organismos causam os sinais clínicos, eles serem bem semelhantes, geralmente nós abordamos essas duas enfermidades em associação. Então, quando nós estamos falando de tricomonose, nós estamos falando também de campilobacteriose. Mas sempre que vamos estudar tricomonas, nós temos que investigar também Campylobacter, tá? Devido a essa sua característica. Muito bem. Em relação à tricomonose bovina, para facilitar aqui a nossa conversa, vamos abreviá-la em TB, tá? Ela é uma enfermidade que possui uma distribuição cosmopolita, ou seja, a infecção por essa enfermidade nos bovinos, ela é descrita nas diferentes regiões do mundo. E no Brasil, ocorre o mesmo. Nós temos relatos da tricomonose em diferentes regiões do país, tá? No entanto, o estudo dessas enfermidades aqui no país, ele ainda necessita de uma melhoria. A gente vai ver depois por quê. Eu vim entender o porquê disso depois, quando eu fiz o mestrado com essas duas enfermidades. O método de coleta dessas enfermidades, ele tem uma particularidade, e isso torna bem difícil a questão do diagnóstico. Não é porque é difícil você fazer o diagnóstico. O que é o trabalhoso é você obter as amostras. Tá? A obtenção dessas amostras, o envio para o laboratório em tempo hábil para o processamento, é o que torna um pouquinho difícil esse estudo nessas enfermidades. Tá? Essa enfermidade, ela tem como principal modo de transmissão a monta natural. Tá? Então, a monta natural é o principal, tá? O principal elo entre um animal susceptível e um animal infectado, certo? E é a principal forma de transmissão entre animais. No entanto, também pode haver, a literatura descreve, que também pode haver a transmissão por meio de sêmen contaminado, especialmente o sêmen a fresco, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa que eu gostaria que vocês gravassem aí desde agora é que os touros são os principais reservatórios. Aí eu pergunto agora para vocês: o que é um reservatório? O que isso quer dizer? O que é que vocês acham que isso quer dizer? Touro é um reservatório. Alguém sabe me explicar essa terminologia dentro da medicina veterinária? Reservatório é, por exemplo, um balde, uma caixa. Ele é um reservatório, você está colocando ali dentro. Mas dentro da medicina veterinária, o que isso quer dizer? Mais especificamente aí na epidemiologia. E aí, turma, o que vocês entendem por reservatório? Quando a gente fala que um determinado animal é um reservatório, o professor já deu a dica aí de um balde, de um local que vai estar reservando, guardando alguma coisa. Em relação à enfermidade, Vinícius colocou aqui, vai ter o agente sem ter sintomatologia? Exatamente. Vinícius, se eu fosse seu professor, lhe dava um ponto. Certo? Porque, olha, eu nunca fiz essa pergunta para me dizerem dessa forma aí, tá? É tão bonitinha. Mas é exatamente isso que Vinícius falou, tá, gente? Quando eu falo em reservatório, epidemiologicamente falando, nós temos um animal, tá? Ele tem o agente infeccioso, ele consegue eliminar esse agente infeccioso, transmitir esse agente infeccioso,
mas ele não apresenta sinal clínico algum. Touro, tá? Não vai apresentar sinal clínico de tricomonose bovina, certo? E a gente vai ver mais na frente, não vai apresentar também de campilobacteriose genital bovina. Os touros, devido a essa característica, nós temos que ter uma atenção focada a eles. Porque, veja, você tem um animal aí que é o reprodutor, geralmente, que ele tem esse vírus, esse protozoário, tá? Ele tem esse protozoário, tem esse agente infeccioso, ele está infectado, está colonizando o prepúcio desse animal, as criptas prepuciais. E quando esse touro vai cobrir uma vaca, ele literalmente ele vai estar transmitindo, jogando esse agente etiológico para o aparelho reprodutor da vaca, certo? Ele não possui sinal clínico, ele não vai ter uma manifestação clínica nenhuma, mas a vaca vai ter, certo? Então, isso é de grande importância quando a gente for falar em métodos de prevenção e controle. Haja visto que não tem por que você ter um foco tão direcionado na vaca. Uma vaca infectada por tricomonose, ela se cura a partir de um tempo, tá? Então, ela vai se curar a partir de um tempo, desde que não haja uma reinfecção. Já o touro, não. Uma vez infectado, é para o resto da vida, certo? Júnior, tem tratamento? Na literatura, nós temos aí alguns estudos que descrevem alguns protocolos, mas esses protocolos não são eficientes, devido à característica do agente etiológico de ficar entre as criptas prepuciais, e além disso, nós temos o esmegma também, que prejudica um pouco essa ação desses agentes aí antimicrobianos, tá? Em relação aos fatores de risco, que são aquelas situações que auxiliam, que podem aumentar as chances, tá? De ter um aumento aí no número de casos dessas enfermidades em um rebanho, nós temos como citar aqui, ó, monta natural, tá? Por conta do que a gente tinha falado aí da cópula, né, da transmissão aí por meio da cópula, touros mais velhos, ou seja, quanto mais velho o animal for, maior é a chance dele ter cruzado com mais vacas, consequentemente, maior a chance dele se infectar, certo? Pastagens compartilhadas, ou seja, animais de diferentes rebanhos em um mesmo pasto, tá, desses animais. Eu tenho cuidado dos meus animais, mas meu vizinho ou meu colega, sócio, pode ser que não tenha, certo? Vacas infectadas e o empréstimo de touros, que isso ainda é uma realidade muito grande, aí, especialmente em pequenas propriedades. Então, nós temos aqui uma região, por exemplo, com 3, 4 pequenas propriedades, tá? Vizinhas, e tem um touro bom. Então, o que é que acontece? Quando uma vaca do vizinho viça entra no cio, ele pega emprestado de outro, tá? Pega emprestado o touro para cobrir a sua vaca. E isso vai fazendo um samba do crioulo doido dentro da propriedade, aumentando as chances de transmissão, não apenas da tricomonose bovina, mas também de outras enfermidades, tá? João, mas esse ritmo tá tranquilo aí para vocês, pessoal? Júnior, para mim tá aqui. Alunos, tá tranquilo? Tá tudo Alguma bem? dúvida até agora? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, beleza. Então, pessoal, Obrigado. como eu falei para vocês, essa enfermidade ela ocorre aí, ó, em diferentes regiões do Brasil, tá? Em diferentes regiões do Brasil. E a gente vê que ela ainda tem poucos estudos. Então, ó, entre o primeiro relato, que foi feito por Roy, em 1948, até 2009, nós só tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabalhos. Então, vejam, 60 anos de enfermidade, nós só tivemos 11 trabalhos. Por que, Júnior, isso? É porque essa doença não é importante? Já já a gente vai conversar a respeito disso, tá? Então, nós vemos aqui, ó, que a partir do primeiro relato, certo, aqui no Brasil,
houve-se aí esses estudos, e a gente observa que, tá? Observa que essa enfermidade, ela seguiu um padrão aí de ter aproximadamente entre 2,6% e 27% de prevalência nos rebanhos estudados, tá? Então, vamos lá. Aqui em Pernambuco, como o Jomel falou, eu tenho o meu mestrado é em sanidade e reprodução de ruminantes. E o meu mestrado foi exatamente estudando, investigando a tricomonose bovina aqui no estado, tá? Aqui no estado de Pernambuco. Então, aqui no estado de Pernambuco, em vacas, nós observamos uma prevalência de 33,4%, ou seja, essa prevalência que a gente achou, ela já foi superior aos estudos anteriores, tá? Então, nós tivemos uma prevalência que é considerada alta, tá? Para essa enfermidade, e nós observamos uma alta presença também de focos, ou seja, de propriedades com pelo menos um animal positivo. Então, nós tivemos aí, ó, 90,5% de focos, tá? Pelo menos uma propriedade, pelo menos um animal era positivo aí em uma propriedade em 95% das propriedades investigadas, tá? Então, nós estudamos aí 21, das 21, em 19 nós encontramos animais positivos, certo? E dentro dessas propriedades, nós observamos aí uma prevalência variando entre 9,5% e 52,9%, tá? Em relação aos municípios, quase 90% também, 89,5%. Então, pessoal, a partir disso, nós fizemos também um estudo de risco, uma análise de risco. O João Mel me conhece aí há mais tempo, sabe que eu gosto um pouquinho de fazer conta, tá? Eu gosto de mexer um pouquinho com estatística. É o homem da estatística. Então, nós fizemos uma investigação para compreender, dentro da nossa realidade aqui do Estado, certo? Quais eram as variáveis que estavam relacionadas com essa enfermidade. Isso nos dá um subsídio muito interessante para a implementação de possíveis medidas de prevenção e controle. Então, aqui na nossa realidade, nós observamos que adquirir animais, tá? Adquirir animais de outros rebanhos, de outros municípios, ele foi um dos principais fatores de risco. Então, quando você adquire esses animais, a gente tem uma comprovação científica, uma comprovação estatística que nós temos aí uma grande chance de ter problemas reprodutivos causados à tricomonose, tá? Isso na nossa realidade. Uma outra variável que foi observada foi exatamente a presença do manejo reprodutivo de monta natural, tá? Sempre que se tem monta natural, nós temos uma maior chance, tá? De termos aí casos de tricomonose bovina. Então, nos rebanhos que adotavam monta natural como manejo reprodutivo, nós observamos que eles tinham 2,4 vezes de chance a mais de terem a enfermidade, tá? De terem animais infectados, do que aqueles rebanhos que utilizavam a inseminação artificial, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à tricomonose em touros, tá? Nós observamos uma frequência de 6,6%, tá? Das amostras infectadas. Todas as amostras que foram positivas desses touros, elas eram provenientes de animais da região do Agreste de Pernambuco, que é uma região que possui uma importante bacia leiteira no estado, tá? Então, se eu tenho uma doença reprodutiva que está cometendo animais, uma bacia leiteira nessa região, o impacto econômico, a mensuração desses prejuízos, ele pode ser muito maior, tá? Em relação aos focos, 21,8% das propriedades
distribuídas em 38,8% dos municípios. Então, essa foi a realidade que a gente observou para touros, tá? Então, em touros, nós observamos que, além disso, além de ela estar presente nos animais, ela está, apesar de estar presente em uma prevalência menor, ela está bem distribuída nas propriedades e nos municípios, e geralmente esses animais que eram positivos, nos rebanhos que eles eram provenientes, haviam aí problemas reprodutivos. E nós observamos aí uma associação entre o resultado do diagnóstico com a retenção de placenta. Então, esses animais, esses rebanhos que tinham animais positivos para a tricomonose, aqui no estado de Pernambuco, geralmente eles tinham aí casos de retenção de placenta, tá? Então, mais uma vez, em relação à análise estatística para desvendar, né, tentar elucidar melhor essa cadeia epidemiológica na região, nós observamos que algumas variáveis elas foram importantes para a manutenção aí e a distribuição desses agentes infecciosos no rebanho. Então, a primeira é o tipo de sistema de criação. Nós observamos aqui que os animais criados de forma semi-intensiva, as chances dos animais serem positivos, eles eram maiores, tá? Então, isso, obviamente, foi observado valor absoluto e relativo. No entanto, quando a gente jogou na estatística, a gente não observou uma validação aí, tá? Porque o número de animais, ele era reduzido. Nós tínhamos aí poucos animais nesse estudo, e depois a gente vai compreender o porquê disso. Mas, Júnior, por que não pegou mais animais? A gente vai compreender já já, tá? O porquê disso. Um outro ponto também, ó, é a monta natural, mais uma vez aqui, ó. Monta natural, geralmente rebanhos que possuem monta natural, a gente vai observar aqui uma maior frequência de animais positivos, tá? Então, vamos lá. Em relação aos sinais clínicos dessa enfermidade, o que é que a gente observa? Primeiro, macho não tem sinal clínico, tá? O macho é importante na cadeia de transmissão. Ele é importante para transmitir essa enfermidade para as fêmeas, tá? Em relação às fêmeas, podemos observar aí repetição de cio, redução na taxa de prenhez, vaginite, cervicite, endometrite, piometra, mortalidade embrionária, maceração fetal, aborto e infertilidade. Então, vejam que os sinais clínicos eles estão principalmente relacionados com a fêmea. E aqui eu pontuo para vocês que quando a gente chega numa propriedade, um dos principais indícios que a gente tem para estar suspeitando do tricomonas, a infecção por tricomonas fetus, seria a reabsorção de cio, a reabsorção embrionária, repetição de cio, endometrite, tá? E uma infertilidade aí que ela é transitória, ela pode ter uma infertilidade aí de aproximadamente 5 meses, tá? Um outro ponto é que, no caso da tricomonose, nós podemos observar também a presença de maceração fetal, certo? Então, o feto morre e tem aquela maceração, ele começa a perder a sua anatomia, tá? A sua morfologia aí dentro do ambiente intrauterino. E em relação aos achados microscópicos, nós temos aí infiltrados linfóides, macrófagos e neutrófilos por todo o trato reprodutivo devido à reação inflamatória. Um tipo de amostra que pode ser utilizada e que é de grande importância aí para o diagnóstico é exatamente os fetos, quando eles estão, certo? Quando eles estão presentes na situação aí de aborto. Nesses fetos, nós temos uma pneumonia piogranulomatosa, tá? Então, no pulmão desses fetos, na microscopia, nós observamos que ele tem esse aspecto aí piogranulomatoso, com infiltrado aí de células inflamatórias. Nos achados macroscópicos, a gente pode observar um quadro de um aumento aí, na verdade,
um acúmulo aí de líquido nesse pulmão, tá? Mas isso é muito subjetivo, é mais um achado para você estar direcionando. Nós podemos observar também uma enterite, tá? Então, no trato gastrointestinal, especialmente aí no intestino, a nível de intestino delgado, nós podemos observar essa enterite com aspecto necrosante. Em relação à placenta, nós observamos a reação inflamatória dessa placenta, tá? Com hipertrofia. Então, todos esses sinais que a gente está falando aqui, eles vão servir para a gente estar direcionando o nosso diagnóstico, certo? O nosso diagnóstico, ele pode ser feito por meio de 3 elementos, tá? Então, o material biológico que pode ser utilizado é o muco céfico vaginal da fêmea. Vou mostrar para vocês como é que se coleta, como é que se envia mais adiante, tá? No finalzinho da apresentação. O esmegma prepulcial, que esse daqui, isso é ouro para o diagnóstico da gente, tá? No entanto, esse esmegma prepulcial, nós temos que, antes de fazer a coleta dos touros, deixar ele em repouso sexual de, no mínimo, 15 dias, para a gente aumentar a quantidade desses micro-organismos. Cada vez que um touro copula, ele vai estar eliminando uma quantidade de micro-organismos ali, tá? Então, a gente tem que deixar esse animal em repouso, sem cruzar aí 15 dias para poder fazer a coleta. Então, isso já é algo que torna-se um pouquinho difícil aí para a gente fazer o diagnóstico, especialmente em rebanhos extensivos. E os fetos abortados e a placenta, tá? Então, ó, repouso sexual no macho é de grande importância, certo? E isso pode ser o diferencial entre um animal positivo e um animal negativo. O animal positivo, ele vai ser positivo, mas um animal que é negativo num teste de diagnóstico, não necessariamente ele vai ser negativo, tá? Isso vai depender de algumas variáveis, como a sensibilidade e especificidade do teste. Então, por exemplo, um animal que ele tenha o agente infeccioso, se ele não passou por esse repouso sexual, ou seja, se passou um tempo aí sem copular, as chances da gente ter um diagnóstico vai ser melhor. Porque se ele não copula, aumenta a quantidade de micro-organismos, então as chances da gente pegar no momento da coleta e obter uma amostra com alta quantidade do micro-organismo é melhor, certo? Agora, por exemplo, o touro é positivo, cruzou hoje, você vai coletar amanhã, ele pode dar um falso negativo. No teste de diagnóstico, ele pode ser negativo, mas foi negativo porque a gente não teve atenção a esse repouso sexual aí, tá? Então, ó, quando você faz essa coleta, o principal teste, o teste tido como ouro, é o isolamento. Então, nesse isolamento, nós utilizamos em meios específicos, tá? Esses meios, eles servem para proporcionar ao micro-organismo um ambiente adequado para o seu desenvolvimento, certo? Então, a gente pega, coleta essa amostra e coloca em qualquer um desses meios de cultura, lactopet, que você pode até comprar os nutrientes e fazer ele em um laboratório, tioglicolato, diamond e o impulse. Esse impulse ele é o mais caro, mas também ele é o melhorzinho, tá? Esse impulse, ele não tem aqui no Brasil, você tem que importar, certo? No meu mestrado, a gente utilizou o Diamond como teste, como meio de isolamento. No entanto, a cultura de tricomonas, ela é muito chata. Por quê? As chances de contaminação é alta, certo? Cada meiozinho desse, ele possui, além dos nutrientes, são vários nutrientes, vários fatores de crescimento aí para o micro-organismo, mas também eles recebem antifúngicos e antimicrobianos. Por quê? Nós temos aí um protozoário. E nós não queremos proliferação de bactérias, proliferação de fungos nesse meio. Mesmo tomando esses cuidados, as chances de contaminação são altas, especialmente se você não manipula essa amostra de uma forma correta no campo, ou então
não transporta ela de uma forma correta até o laboratório, tá? Então, além disso, pode-se fazer também o diagnóstico direto, que é tido como padrão ouro, tá? A reação em cadeia da polimerase. Isso daí é um método que digamos assim, ele é muito sensível, ele é muito específico, tá? Ele é rápido, prático e ele serve para a confirmação dos resultados. Qual é o viés? Não é todo local que faz, certo? Mas também não é todo local que faz o diagnóstico dessas duas enfermidades, tá bom? E outros exames que podem ser realizados é o exame anatomopatológico, tá? Então, você pegar o tecido, fazer todo aquele tratamento, você fixar em formol, você depois fazer toda a parte do processamento histopatológico, de fato, com os álcools em diferentes concentrações, com o xilol, coloração, tá? Então, temos aí essas alternativas de diagnóstico. Júnior, não tem nenhum exame de sangue que possa ser feito para detectar essas enfermidades? Cara, não, certo? Pelo menos não de uma forma assertiva. Por quê? Esses agentes infecciosos, especialmente no touro, eles vão estar situados no prepúcio. Então, a resposta ali no prepúcio, a resposta imunológica, ela não vai ser mais local. Então, você vai ter um aumento da concentração de imunoglobulina A nessa região. Os níveis de imunoglobulina G, os níveis de imunoglobulina M podem até variar, mas não vai ser algo tão grande assim, tão grandioso assim. Isso nos machos. Na fêmea é mais provável, tá? Mas, por exemplo, hemograma, Júnior, tem como fazer e ter um diagnóstico aí, dar um direcionamento? Cara, não. No hemograma você vai ter um achado muito generalista, né? Se for em fêmea, você pode observar aí um aumento na concentração de leucócitos, certo? Então, é muito subjetivo, tá? O diagnóstico assertivo, o diagnóstico mais preconizado é o diagnóstico direto por meio dessas duas técnicas, ou o isolamento ou a reação em cadeia da polimerase, tá? Alguma dúvida, pessoal, até o momento? A Luana colocou aqui mais, não entendi a língua dos sinais aí. Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa eu vou passando e quem for tendo essas dúvidas, pessoal, vocês vão colocando no bate-papo que o Jamel vai captando, tá bom? Aí, caso eu não Beleza. discerne elas, no finalzinho a gente tira um momentinho para estar explicando melhor o assunto, né? A pendência que ficou aí com vocês, tá bom? A Catrine colocou aqui não tinha dúvida não. Então, pode meter bronco aí. Então, taca-lhe pau, Marcos. Então, ó, em relação à Campylobacter genital bovina, todo comportamento da enfermidade ele vai ser muito parecido com o da tricomonose bovina, tá? Então a distribuição vai ser cosmopolita, o modo de transmissão vai ser muito semelhante, tá? Tendo a monta natural como principal elo aí, tá, de transmissão entre animais infectados e susceptíveis. No entanto, aqui na campylobacteriose, nós já temos a presença de fômites, que são aqueles objetos inanimados que estão relacionados com o manejo. Então, por exemplo, numa fêmea, você vai estar pegando com uma luva, por exemplo, tá? Com a luva, você está abrindo a vulva de uma vaca. Você está mexendo ali na vulva de uma vaca infectada. Caso tenha a bactéria nessa vulva, você pode, muito bem, certo, transmitir essa bactéria para outro animal, caso você mexa com outro animal sem ter uma higienização nas suas mãos. Por exemplo, tá? Um espéculo, tá? Gente da clínica, né? Então, um espéculo, quando eu vou passar um espéculo em um animal, para eu passar em outro, eu tenho que higienizá-lo. Higienizá-lo não é apenas lavar, não. Tenho que lavar,
tem que colocar uma substância que seja desinfetante, senão a gente, ao invés de estar prevenindo enfermidades, nós estamos aí disseminando essas enfermidades. Outro ponto aí que a gente vê muito são com aqueles aplicadores de implante, tá? Aqueles aplicadores de implante, se a gente não tiver cuidado, se não colocar na solução desinfetante, a gente pode estar veiculando também enfermidades nos rebanhos, tá? Nos animais, veiculando aí agentes infecciosos, né? Então, aqueles aplicadores de implantes intravaginais em vacas, quando vocês forem utilizar, tome cuidado. Utilize sempre aí, ou um, você colocando no desinfetante, preferencialmente dois, porque você já deixa montado e deixa lá no desinfetante, ele passa mais tempo, tá? Essa seria uma recomendação válida. Mais uma vez, os touros são os reservatórios. Em relação aos fatores de riscos, eles são os mesmos lá que a gente viu para tricomonose. Então, monta natural, touros velhos. Nesse caso especificamente aí, há literatura dizendo que as novilhas elas são mais suscetíveis porque nunca tiveram contato com agente infeccioso logo, ao passo que eles têm esse contato, elas têm uma chance maior, uma probabilidade maior de se infectar, certo? Então, aquisição de animais, touro de repasses e pastagem compartilhada. Alguém sabe o que é um touro de repasse? Vocês utilizam essa terminologia aí também, Janel? Utiliza. Talvez eles não saibam porque ainda não tiveram disciplinas de reprodução, né? Mas, Tá bom. assim, pelo conhecimento básico, né, de fazenda e tudo, talvez alguém saiba. Alguém sabe, pessoal, o que é um touro de repasse? A professora Isadora chegou a comentar na disciplina de bovinocultura, que é justamente aquele touro que vai, por exemplo, teve a inseminação artificial, e aí após isso tem a questão do touro de repasse, ele acaba soltando o touro de novo para tentar identificar alguma vaca que, por exemplo, não foi inseminada, e aí ele acaba fazendo essa monta natural, se eu não me engano. Isso, exatamente. Exatamente, parabéns. Então, o touro de repasse é aquele touro que, quando você está no manejo reprodutivo, por exemplo, aí na inseminação artificial, quando a fêmea não fica gestante, tá? Quando você não insemina ela, você coloca com esse touro, tá? Aí tem uma observação. Esse touro de repasse, ele vai estar copulando os animais que não emprenharam. Concordam comigo? Esses animais que não emprenharam, eles podem não ter emprenhado por um fator aí fisiológico, tá? Mas também eles podem não ter emprenhado por conta de alguma enfermidade no trato reprodutor. Então, o que é que acontece? Esse touro de repasse, ele se infecta, certo? E ele vai estar transmitindo para os outros animais do rebanho, certo? Então, quando você vai utilizar um touro de repasse, a gente tem que ter uma visão também na prevenção de enfermidades, especialmente essas da esfera reprodutiva, porque ele pode ser um grande problema aí para a gente. Ele pode ser um grande aliado, mas também, se não for feito da forma correta, ele pode ser um grande vilão, tá? Então, ó, em relação à Campylobacteriose genital, nós já observamos aí uma presença maior de estudos aqui no Brasil, tá? Então, ó, mais uma vez, ele vai estar aqui, ó, bem distribuído nas diferentes regiões. Aí, mais uma vez, a segunda tabela a gente não observa nenhuma na região norte. Aí eu pergunto, é porque não tem ou porque não foi feito o diagnóstico, certo? Então, são coisas que estão na mão de vocês, minha gente. Vocês são o futuro aí da medicina veterinária, são os profissionais que vão estar substituindo a gente. Eu costumo dizer para os meus alunos que vai chegar um tempo que eu vou me aposentar e eu não vou atender mais animal, não. Porque além de ser professor, coordenador, ainda atendo animais. Então, eu vou chamar eles. Eu vou criar animais e eu vou chamar eles. E eles vão ter que dar conta do recado, certo? Então, vocês comecem a despertar também essa visão em vocês, tá? Então, ó, nós temos aqui ele bem distribuído nas diferentes regiões do Brasil, e a gente observa, ó, com prevalências variando entre 4,8, 4,6 e 52%, tá?
Aqui em Pernambuco, mais uma vez, no ano de 2013, nós observamos aí uma prevalência de 1,8%, certo, de amostras positivas em vacas, tá? Não foram observados, a gente não conseguiu diagnosticar em touros, mas se tinha em vaca, tinha em touro, só que o que tornou difícil aí foi exatamente esse repouso sexual nesses animais. Esses animais estavam distribuídos aqui ó, em 28,6% das propriedades e 31,5% dos municípios estudados. E isso, mais uma vez, em vacas, tá, gente? E em relação aos fatores de risco, mais uma vez a gente observou que algumas variáveis auxiliaram, contribuíram aí para o surgimento e a manutenção dessa enfermidade no rebanho. Então, a gente observou que, especialmente aqui, com confirmação estatística, o tamanho do rebanho do animal é de grande importância. Rebanhos maiores, nós temos aí, em rebanhos maiores, nós temos uma maior probabilidade de termos, de encontrarmos animais positivos, tá? Então, ó, rebanhos acima de 100 animais, nós temos 7,2 vezes de chance a mais de encontrarmos animais positivos do que em rebanhos com menos de 100 animais, tá? Então, ó, esse dadozinho aqui é bem importante quando a gente está investigando essa enfermidade para implementar possíveis medidas de controle e prevenção, tá? Opa, voltando aqui. Em relação às outras variáveis investigadas, relacionadas a empréstimo de touro, manejo reprodutivo, utilização de touro de repasse, não foi constatado nenhuma enfermidade, nenhuma dessas variáveis que tivesse comprovação estatística que estava auxiliando, tá? Na manutenção aí do agente. Então, em relação aos sinais clínicos, os machos são assintomáticos, já as fêmeas a gente observa a repetição de cio, infertilidade temporária, endometrite, vaginite, morte embrionária e aborto. Agora perceba o seguinte, aqui a gente não tem a questão da maceração fetal. Isso já é algo que a gente começa aí a estar fechando e está ajudando aí na diferenciação entre as duas enfermidades, tá? Então, tricomonose tem maceração fetal. Às vezes pode ter até mumificação fetal. Campilobacteriose, geralmente é apenas o aborto mesmo, tá? Então, nós temos aí, ó, como achados, achado microscópico, um infiltrado linfocítico em toda a parte de estroma uterino dos fetos. Nós temos broncopneumonia neutrofílica, inflamação do abomaso, tá? Uma abomazite não supurativa e uma hepatite multifocal, certo? Então, nós temos aí, quando a gente pega um feto de aborto, a gente, quando faz a necrópsia, a gente observa áreas de inflamação de fígado em diferentes porções dele, tá? Em relação à placenta, placentite neutrofílica e necrosante, ou seja, a placenta fica inflamada, certo? Com presença de neutrófilos e com áreas de necrose. Em relação ao material biológico, é o mesmo que a gente viu anteriormente para a tricomonose bovina. Temos que, obrigatoriamente, fazer o repouso sexual nos machos. Isso é um elo muito importante para a gente chegar à confirmação do diagnóstico, tá? E pode ser feito também por isolamento. Já o isolamento, nesse caso da tricomonose, ele é mais difícil, porque nós necessitamos de dois tipos de meio. Nós necessitamos de um meio para transportar a amostra e nós necessitamos de outro meio para fazer o cultivo da amostra, tá? O cultivo aí da bactéria. Então, o meio de transporte ele vai servir para fazer com que as bactérias que estão presentes naquela região, tá? Naquela amostra, elas não morram, certo? Elas mantenham-se aí íntegras até chegar ao laboratório. Nós temos aí como principal aí o meio Lander. Quando se chega no laboratório, se semeia essa amostra
em um outro meio, que é o skin hole. Esse meio, ele vai para um regime de anaerobiose e a gente vai acompanhando o crescimento dessa bactéria até 5 dias, tá? Então, ó, outra alternativa, mais uma vez, é a reação em cadeia da polimerase, que é um método aí sensível, específico, rápido, prático, e ele serve tanto para o diagnóstico como também para a confirmação do resultado. Ou, por exemplo, como ele é mais caro do que o cultivo, caso você tenha uma dúvida em relação à leitura da lâmina, né, depois do crescimento microbiano, a gente pode utilizar a PCR para fazer essa confirmação. Então, ó, nesse caso aqui, nós temos outras alternativas também de diagnóstico, como, por exemplo, a imunofluorescência direta, o ensaio imunoenzimático, que é o ELISA, o teste de aglutinação, exames anatomopatológicos. Então, em relação à campilobacteriose, nós temos uma maior quantidade de alternativas para se chegar ao diagnóstico em relação à tricomonose bovina. Então, vamos lá. Profilaxia da tricomonose bovina e da campilobacteriose genital bovina. Tudo vai estar situado, tá, gente? Tudo vai estar relacionado com a presença de portadores ou reservatórios e o manejo reprodutivo. Esses são os dois pilares, tá, para a profilaxia dessas enfermidades em um rebanho. Nós temos que identificar quem são os animais que estão com o agente infeccioso e nós temos também que fazer modificações no manejo reprodutivo. Então, como alternativas, nós temos a identificação e descarte aí dos portadores, tá? Só que aqui nós temos uma grande, um grande asterisco aí, tá? Uma grande observação. Para você identificar um portador, você tem que fazer o diagnóstico. O diagnóstico não é feito em todo local. São poucos locais aqui no Brasil que fazem o diagnóstico dessas enfermidades. Eu, particularmente, conheço Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. Então, eu conheço esses 3 locais. Certo? Então, veja, para você diagnosticar, um pouco que você tem que coletar a amostra e enviar para esses locais para poder fazer o diagnóstico, tá? Quem sabe vocês depois fazem aí. Outro ponto seria o descarte de touros velhos. Ah, tá no rebanho, esses animais estão apresentando. Oi. Só você falar um pouquinho mais devagar, se tu puder. Ah, tá certo. Tá bom. Valeu, obrigado. Não, tudo bem. Então, ó, identificação, destaque e descarte dos portadores. Você tem que identificar um animal que é positivo, certo? Um animal que está com um agente infeccioso em seu corpo, tá? Então, veja, vamos prestar atenção numa coisa. A fêmea, ela vai se infectar, certo? E ela mesmo vai se curar, desde que não haja uma nova reinfecção. Então, a fêmea teve a monta natural, o touro era positivo, ela se infecta. Ela se infecta, os micro-organismos se desenvolvem ali na mucosa da vagina, causam a reabsorção embrionária, causam aí a mortalidade fetal, o aborto, tá? Mas o próprio organismo, certo? O próprio organismo dela se encarrega de debelar a infecção. Então, tem uma resposta celular, tem a produção de anticorpos, especialmente aí a imunoglobulina A, que está presente nessas mucosas, e ela fica curada aí da infecção. No entanto, o danado do touro vai ficar lá positivo, não tem sinal nenhum, e cada vez mais ele vai estar transmitindo sempre. Então, quando nós estamos falando em identificação e descarte de portadores, nós temos que ter um olhar bem aguçado para o touro, porque ele não se cura. O tratamento não é eficiente. O tratamento tem baixa taxa de cura. Não compensa financeiramente, tá? Então, olhar para o touro. A vaca, ela vai se curar, é só deixar ela quieta no canto dela, certo? Pode ter um atraso na aparição? Pode, mas ela vai se curar.
Então, para você identificar esse touro, você tem que colher o material e enviar para um laboratório, para que possa ser feito o diagnóstico. No Brasil, eu conheço Minas, como eu falei para vocês, São Paulo e Recife. Eu não estou lembrado ao certo se Rio Grande do Sul faz ainda, tá? Faz o diagnóstico. Mas, assim, é escasso, tá? São poucas regiões aí que fazem o diagnóstico laboratorial. Então, uma das alternativas que a gente tem é, a partir do momento que há problemas reprodutivos, com essas sintomatologias que a gente viu anteriormente, com aqueles achados que a gente viu anteriormente, nós podemos suspeitar e ter uma certeza maior que quem está transmitindo é o touro, especialmente esses touros velhos, tá? Quanto mais velho, maior é a probabilidade de esse animal ter cruzado com a fêmea infectada e ter se infectado, tá? Então, você descartando um animal velho, colocando um novo, certo? Especialmente aí um animal que nunca cruzou. Essas vacas passaram aí mais de 4, 5 meses sem entrar no cio, elas já vão estar curadas. Quando você bota esse touro para cruzar, a chance dele se infectar é muito, mas muito baixa, tá? Um outro ponto aí, ó, é a separação das fêmeas com distúrbios reprodutivos. Então, você separa essas fêmeas que estão com esses problemas dos demais animais, especialmente dos machos, para que não haja aí a cópula, tá? E, consequentemente, a, a infecção. Uma outra alternativa, e essa eu acredito que é uma das mais viáveis, tá? A depender aí da realidade da propriedade, obviamente, né? A inseminação artificial. Se você utiliza inseminação artificial em seu rebanho, no rebanho que você está trabalhando, você já reduz muito, mas muito as chances de ter essas duas enfermidades, desde que você não utilize o touro de repasse, né? Evitar a prática de empréstimos de touros, pelos motivos que a gente tinha falado anteriormente. E eu tenho cuidado com o meu rebanho, mas isso não me garante que meu vizinho, meu colega, tenha o mesmo cuidado. Então, eu estou levando o touro, que ele é utilizado aí para melhorar a genética do meu rebanho, e eu estou emprestando para um indivíduo. Esse touro pode chegar a se infectar com alguma doença e transmitir ela para os meus animais. Então, muito cuidado com essa prática. E também evitar a utilização de touros de repasse. Quando for preciso utilizar, tem que se ser bem pensado, bem planejado de como vai ser essa logística, tá? E aí, Júnior, e agora? Você falou, mas como é que a gente procede aí investigando um surto ou uma endemia aí de tricomonose bovina e campylobacteriose genital bovina? Então, ó, não tem para que se descabelar, não tem para que se desesperar, certo? Nesse caso, o estresse, a afobação, ela é bem prejudicial, tá? Tenha calma e tome um café. Para quem me conhece, eu sou viciado em café, tá? Cafeína corre solta na minha veia. Aí. Então, então, primeiro passo, gente. A gente tem que ter um rebanho com problemas reprodutivos. Então, quais são esses problemas reprodutivos? São aqueles já mencionados anteriormente, logo lá no início da aula e também quando a gente estava estudando. Então, os animais que estão apresentando, por exemplo, repetição de cio, aumento no intervalo entre partos, esses animais estão com reabsorção embrionária, tá? Presença de corrimento, certo? Devido a uma vaginite, por exemplo, tá? Uma endometrite. Esses animais estão abortando, as placentas estão tendo retenção de placenta. A placenta, ela tem um aspecto de necrose, de reação inflamatória. Então, tudo isso vai estar direcionando a gente para chegar ao diagnóstico, tá? Então, isso vai ser o primeiro start aí, ó, o sinal de alerta. Opa, beleza. O que foi que aconteceu aqui? Certo? O que é que pode estar acontecendo aqui? Então, abortou, beleza. Qual foi a idade
desse aborto. O aborto de campilobacteriose, ele não é no terço final, ele é no terço inicial da gestação, tanto da tricomonose como também da campilobacteriose. O aborto vai estar concentrado no terço inicial e no início do terço médio de gestação, tá? Então, até os 5 meses aí de gestação, esse vai ser aí a maior frequência desses casos de aborto, tá? Quando ele ocorrer. Então, quando nós temos esse start e nós suspeitamos, tá? Devido a tudo isso que a gente mencionou anteriormente, a gente tem que coletar as amostras, fazer a colheita do material biológico para o envio para o laboratório, tá? Então, na fêmea, o material rico que a gente tem aí para fazer o diagnóstico, o material de escolha, tá? O material ideal é o muco cérvico vaginal. Então, aquele tampãozinho aqui, ó, aquele muco que fica entre a cérvix e o fundo da vagina, tá? Então, ó, coloquei aqui o espéculo, tá? Tem um muco aqui, esse animal estava próximo ao cio, certo? Estava com a dissolução do muco cervical. Coloquei aqui lá no finalzinho, vou aumentar essa foto daqui a pouco para vocês verem o local onde a gente colhe a amostra, tá? Então, feito isso, a gente pode coletar essas amostras de várias formas. Então, por exemplo, você pode pegar uma escova ginecológica, tá? Que é para exame de avaliação de células, de mucosa vaginal. Acoplar a uma bainha francesa, ir lá no pontinho e dar uma escovada nessa região. Você pode fazer com aquelas pipetas rosas que são de infusão, tá? Infusão de medicamentos. São aquelas pipetas mais rígidas. Você pode pegar, chegar, colocar nessa região e com o auxílio de uma seringa acoplada, você fazer uma sucção desse muco. Essa é outra alternativa. Ou então você pode fazer um lavado, tá? Você introduz PBS nessa região, que é uma solução tampão, tá? Faz um lavado e recupera esse volume. Eu, particularmente, eu prefiro mais ou a escova ou essa pipeta de infusão intrauterina, tá? Então, feito isso, a gente vai colocar naqueles meios que a gente tinha falado anteriormente, meio Lander, se for para Campylobacter e Diamond, se for para o Trichomonas, tá? Para encaminhar para o laboratório. Então, ó, a coleta do material, nós temos aqui a cérvix e aqui é o fundo do útero, tá? Perdão, o fundo cérvico aqui da vagina, tá? Então, o material a gente vai colher nessa região aqui. Aquela escovinha, a pipeta, ela vai ser acoplada nessa região e a gente vai fazer a sucção do muco dessa região, tá, pessoal? Quando nós temos aí um macho, tá? Nós temos aquele viés que ele é assintomático. Então, a gente vai fazer uma coleta do macho baseado nos sinais clínicos que a fêmea está apresentando, sinais clínicos que essa fêmea está manifestando. Um dos principais empecilhos para a coleta e diagnóstico dessas enfermidades é exatamente a coleta do macho, por um motivo principal aí, que seria o repouso sexual. Esses animais, geralmente, eles são utilizados como reprodutores. E o reprodutor está ali no rebanho para cruzar. Mas para a gente coletar essa amostra, nós precisamos que esse animal ele não cruze por pelo menos 15 dias. O ideal é um mês cruzando. Então, a gente pode até fazer falar para o produtor, tal, mas a conscientização dele é muito difícil. São poucos produtores que, de fato, obedecem isso. Júnior Mário, Oi? uma curiosidade, no seu mestrado, você foi antes nas propriedades e pediu que eles deixassem o animal em descanso? Como é que foi feito? Exatamente. A gente teve que antes avaliar
conversar com o produtor para que a gente pudesse fazer a coleta e deixar o animal preso não, né? Separado das fêmeas, no mínimo aí 15 dias. Só que aí ele até deixava separado, mas sabe como é touro, né? Tem uma fêmea em cio no cercado vizinho, ele mete o peito na cerca, quebra, pula e vai copular. Então tinha dia que a gente saía, passava o dia todinho para coletar de 5 animais. E olha, era trabalho, viu? Era trabalho com gosto. Eu imagino. E aqui a gente, nós aqui na região do Agreste, nós temos muitos produtores de leite que não possuem tronco ainda, infelizmente, especialmente os pequenos. Então, nós tínhamos que fazer a contenção desses animais. E a contenção mecânica, a gente tem que pegar esses animais, tinha que pegar, às vezes, derrubar esse animal, imobilizá-lo, para poder fazer a coleta desse material. Às vezes a gente chegava com a mão toda cortada no final do dia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer o derrubamento de um animal zebuíno e de um animal taurino, tá? É bem interessante. O zebuíno é muito difícil para você chegar perto dele, mas depois que você passa a corda para derrubar, é mais tranquilo. Já o taurino é o contrário. É mais fácil para você chegar perto. Agora, para derrubar um touro holandês, olhe, é um sufoco, certo? Esse garrote aí, isso não é nem um touro, né? Eu considero um garrote. Ele não é um animal grande, ele não é um animal bem pesado. Esse animal aí, foi um animal que a gente teve mais trabalho para fazer a contenção dele. Ele, se você fosse mexer no pé dele, ele dava coice, e dava coice valendo. Ele se jogava. Ele não, quando você ia fazer o derrubamento, se você prestar atenção aí, ele ficava feito um cavalete, abria as mãos, os membros anteriores e os membros posteriores, e não ia de jeito nenhum, não. A gente foi um sufoco aí. Passou bem umas 2 horas para coletar o material desse animal. Então, ó, semestre que vem, né, Deus queira que possamos estar no presencial, que é comigo semiologia de ruminantes. E nós temos essas práticas, né, na parte tanto de grandes e pequenos ruminantes. Então, aqui, já adiantando, né, você já está passando alguma coisa para eles ali, mas tomara que a gente esteja no presencial, porque tem que ter esse feeling, né, deles entender como é que é o derrubamento, né, como é que faz e tudo, porque não é força, pessoal, é jeito. Agora tem como o professor Júnior Mário está dizendo aí, tem animais, individualidades, né, até nessa questão característica aí de espécie, né, bostauros ou bosíndicos, eles têm essas individualidades, mas a gente tem que saber chegar de uma forma que a contenção, ela traz segurança para o animal e também para o examinador e para a equipe. Se não conter, como é que vai fazer um exame desse, né, Júnior Mário? exatamente, Mel. Exatamente. É complicado, viu, cara? É complicado, tá? E olha, gente, aí eu já adianto para vocês, tá? E especialmente aí porque eu trabalho a campo. Quem for trabalhar a campo tem que saber dar nó. Quem for estar trabalhando a campo tem que saber laçar. Tem que saber passar uma peia numa vaca. Você tem que saber imobilizar o animal, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter ciência, vocês têm que ter em mente, tá? E para você aprender a dar um nó, você não precisa estar na faculdade, não. Você tem aí, até no YouTube, você tem um monte de tutorial ensinando a fazer nós. Vocês têm que saber dar uma laçada, você tem que saber dar um cearense, você tem que saber fazer um nó de marinheiro, tá? Então, é um conselho. Quanto antes vocês aprenderem, melhor é para vocês, certo? Existe quantos animais são mais calmos, tá? Então você nem precisa derrubar, por exemplo. Você pode tentar. Agora sim, é tentar, tá, pessoal? É uma tentativa. Ninguém é super-homem, super-girl, ninguém vai salvar o mundo nos peitos, não, tá? Então você faz a imobilização da cabeça. Ó, tem um colega aqui, ó, que tá com a corda aqui, ó, presa no pé desse animal e com um ponto de apoio em uma estaca, certo? Não, olha, esse carinha aqui, você está confiando a vida a ele, certo?
Isso daqui, essa coleta de touro é uma coleta muito estressante. Você está todo tempo ligado, porque a qualquer momento aí você pode literalmente perder até a vida. Eu vou lhe dar só um exemplo. Nessa coleta aqui, ó, e veja que era em um tronco de contenção. Eu tive traumatismo craniano. Era um boi muito pesado, um boi Nelore pesado, ele estava pesando quase 1.000 quilos, era um gigante o boi. Ele pegou, ele conseguiu arrancar a dobra, o negocinho que fecha aqui, com parafuso e tudo. Bravo. Essa a trava. Obrigado, João. E essa bexiguenta dessa porta bateu no meu crânio. A minha sorte foi que bateu no frontal, que é o osso mais forte aí do crânio. E eu fiquei apagado aí uns 10 minutos. Eu Foi levei. mesmo, bicho. Eu levei. Eu tive problema, tenho um problema no joelho em decorrência das coletas para Campylobacter e Trichomonas, que eu levei um coice de uma vaca na rótula e ela teve um deslocamento para a lateral. Eu tive, por exemplo, levei um coice aí nas partes íntimas, certo? Então, e isso tomando todo cuidado, mas quando você está mexendo com o animal, todo cuidado é pouco, Todo tá? cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, certo? Eu tô vivo na veterinária, Jomel, por obra do destino, do destino, tá? Graças a Deus. Se você Graças fosse a embora, a veterinária perdia uma, uma enciclopédia, a gente fala de Zé Ricardo, né? Uma enciclopédia veterinária. Eita, Jomel, agora aí você me comparou com o padrão ouro, viu? Mas Então, você ó, é, meu amigo, você é. obrigado, mas a gente trabalha, né? Se esforça. Então vamos lá. Para o touro, pessoal, nós temos um material específico para coleta aí no prepúcio dele. Então, o que é que você faz? Nós temos esse raspador, tá? É um raspador prepucial. Você percebe que ele tem essas ondulações. A gente pega, faz a higienização cortando os pelos desse prepúcio desse animal, abrindo e introduzindo esse raspador no prepúcio. Colocamos a mão na base do pênis, tá? E literalmente a gente vai raspar esse esmegma. A gente vai estar raspando esse prepúcio desse animal para coletar o esmegma presente nesse prepúcio. Feita essa coleta, a gente coloca na solução aí de transporte e encaminha para o laboratório, tá? Sempre sobre refrigeração, beleza? Uma outra alternativa aqui, ó, é mais para mostrar aqui para vocês, nós temos o pênis, nós vamos fazer a coleta aqui, ó, é nessas criptas prepuciais onde os animais estão. Essa daqui é uma imagem de animal de matadouro, tá? Então, você pode vir aqui fazer o mesmo raspagem com a lâmina de bisturi, por exemplo, com a escovinha, a alternativa que você tem aí, desde que seja asséptica, tá? Desde que seja asséptica. Todo material aí vai ter que estar esterilizado, certo? Então, aqui, esse tubinho aqui dentro dele está livre de micro-organismos. Essa escovinha, ela é esterilizada, tá? Ela é livre de micro-organismos também. Então, todo material para o cultivo tem que ser esterilizado, tá? E tem que se tomar muito cuidado aí com a questão do transporte e isolamento. Então, ó, para o diagnóstico, você tem aí geralmente várias amostras e quando você tem essa possibilidade, você pode fazer a extração desse DNA ou então o cultivo microbiano, tá? O cultivo microbiano pode ser dentro de uma capelazinha, certo? Tem que ser num ambiente de laboratório aí, no mínimo aí de nível 2, tá? Com todos os cuidados aí de higiene, de proteção individual. Elas não são zoonoses, tá, gente? O cuidado com a higiene é mais para evitar a contaminação bacteriana, ou também você pode pegar fazer a extração do DNA. Aqui pode não parecer, gente, essa linha, esse líquido, mas isso daí tem DNA. E esse DNA, quando a gente utiliza um teste
laboratorial chamado de reação em cadeia da polimerase, nós temos a observação dele aqui, ó. Então, isso daqui é um controle positivo, isso daqui é um controle negativo, ou seja, esse daqui é uma amostra que tem o DNA do meu agente infeccioso. Esse outro aqui é uma amostra que não possui esse DNA. Quando a gente pega essas amostras e faz o teste de diagnóstico, nós observamos a presença dessas bandas aqui, mais ou menos na mesma altura do nosso controle, tá? Então, ó, amostra positiva, amostra positiva, 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 negativa, tá? Júnior, eles não estão totalmente na mesma altura, tem esses dois que estão abaixo um pouquinho. Isso pode estar relacionado com a variabilidade genética do agente infeccioso. No entanto, a gente observa aqui a presença dessas bandas, que a gente chama, né, de bandas, na biologia molecular, bem evidentes. Tá? Então, pessoal, era isso, certo? Que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Eu espero aí que eu tenha sanado as expectativas de vocês, do professor Jomel, quanto a estas enfermidades. Pelo que eu tinha conversado com ele, a gente faria uma apresentação bem dinâmica, bem objetiva, bem direcionada para o que realmente importa nessas enfermidades. Agradeço imensamente a atenção, o convite, tá, Jomel? Saiba que você senta na janela comigo, eu estou aí, sempre que você precisar, pode contar comigo, não só você, mas também indicações de alunos seus, tá? E esses aí, pessoal, esses aí são os meus contatos, tá? Meu e-mail, Instagram, quem quiser também entrar em contato, quem tiver dúvida, quem quiser artigo para ler, por exemplo, quem quiser que eu envie material sobre essas enfermidades, eu posso muito bem providenciar. Basta entrar em contato aí ou por e-mail, ou então pelo próprio Instagram. Tá bom? Júnior Mário, muito obrigado, excelente apresentação. Você, como sempre, com a ciência lá em cima. E obrigado pela gentileza de disponibilizar seu tempo para trazer informações que com certeza vão agregar muito ao nosso conhecimento. Tem algum questionamento aqui? Não sei se você já está vendo o chat ou eu leio para você. Eu estou vendo, é felinos, né? Felinos podem ser fonte de transmissão, não é isso? Não, isso. Eles não podem, porque para que haja essa transmissão tem que ter a cópula, né? Então ele não vai servir aí como fonte de infecção, não, tá? Agora sim, biologia não é matemática, né, pessoal? Mas epidemiologicamente falando, tá? Quando você entende como essa doença ela se comporta, como é que ela é transmitida, a presença de felinos numa propriedade não está relacionada com a transmissão ou a presença do tricomonas na propriedade. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. O pessoal aqui agradecendo e parabenizando a sua excelente palestra. E eu também, mais uma vez, agradeço, lhe parabenizo. Também me coloco à disposição, viu, Júnior Mário? Você sabe, pode contar com a gente. Estamos juntos aí. Nesse momento, né, que você mesmo falou, né? A gente tem essa distância geográfica, mas a gente tá sempre junto, né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma boa relação. A medicina veterinária e a amizade nos une e um ajuda o outro. Assim a gente vai fazendo com que melhore para todos, né? Porque eu trago uma parte que eu tenho um conhecimento mais abrangente, você traz a sua, e a gente vai somando e todo mundo vai crescendo. Porque a cada encontro desse, a gente consegue agregar mais conhecimento, mais valor, né? A gente nunca vai deixar de ser aluno, nunca vai deixar de aprender, e aprender é o que nos move, né? O que faz com que... Uma das coisas que eu acho muito boa de ser professor é que a gente está todo dia estudando, todo dia aprendendo. Então, isso faz com que a gente não pare, né? E vocês, futuros colegas, têm que ter esse espírito também, independente se vai continuar na carreira docente ou não, mas o médico veterinário, ele é um cientista, ele é um investigador, ele precisa estar atento às novidades, a ciência ela é muito dinâmica, ela é muito rápida. Por exemplo, Júnior Mário publica um artigo hoje, aqui no Brasil, amanhã pode já ter um outro, em outra região do mundo aí, então a gente tem que estar atento para saber o que pode estar ocorrendo, mudando, enfim. E a medicina, né,
como a medicina humana, a gente tem que fazer de tudo para buscar o melhor para os nossos pacientes. E no nosso caso, a gente trata, além dos animais, cuidar para a prevenção da saúde nos humanos, né? E cuidar do ambiente, a saúde única. Então, a gente Jomel, cresce todo mundo junto, né? eu posso dar uma palavrinha com o pessoal, é mais uma palavrinha Sim, assim, porque eu acho interessante, porque às sim, vezes você até fala muito isso, os professores falam muito isso, mas assim, quando vem alguém de fora e às vezes reforça alguns pontos, e assim, são coisas que eu sempre repasso para os meus alunos e pessoas que estão próximas a mim, tá? Então, pessoal, isso vale para todo mundo, certo? Ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Se eu estou hoje onde eu estou, dentro da medicina veterinária, foi porque eu tive a oportunidade, eu tive o prazer, o privilégio de cruzar com pessoas que me ajudaram, de forma direta ou indireta, de chegar até onde eu estou dentro da medicina veterinária. Eu era um aluno, eu acredito que vocês já tinham passado por isso. Você entra na veterinária, quando você está aí mais ou menos no finalzinho do primeiro ano, segundo ano, você tem até vontade de cancelar o curso, de desistir do curso, porque acha que é muito pesada, porque acha que não vai dar conta. E eu fui esse aluno. Eu ia desistindo do curso, eu ia trancando o meu curso no quarto período. Eu só não o fiz porque eu me deparei com um professor. Então, esse professor tem a oportunidade de ser amigo dele até hoje, graças a Jeová. Professor Wilton Júnior. Eu costumo dizer que eu sou veterinário hoje por conta dessa figura, desse professor que cruzou aí na minha vida e ele soube falar as palavras certas no momento certo e dar aquele incentivo para que você comece a acreditar em você mesmo. E não é você chegar e entregar tudo de mão beijada. Para quem conhece ele, sabe, tá? Muito pelo contrário, na verdade, ele sempre deu a vara, ele sempre disse onde era que era para pescar, e você tinha que providenciar a melhor isca, e você tinha que providenciar esse peixe, você tinha que ir atrás desses ensinamentos. Então, saibam que a gente não vai chegar sozinho a lugar nenhum. Você pode até chegar, mas o caminho vai ser muito mais difícil, muito mais maçante, muito mais prejudicial para a sua saúde mental e para a sua saúde física também, tá? Vocês estão numa turma aqui, atualmente tem 17 pessoas. A vida é constituída por ciclos. Vocês estão nessa turma agora, vocês vão passar aí na graduação, às vezes tem uma briga, uma discussão, alguma coisa assim. Beleza, isso é normal. Quando vocês se formarem, vocês vão perceber que, intencionalmente ou não, mas é um fato, as pessoas elas se distanciam, tá? E só quem realmente você tem uma consideração, só realmente aquelas pessoas que têm um ponto de visão bem próximo ao seu, é que você consegue manter esse contato pelo resto da sua vida. Como, por exemplo, eu não estudei com o Jomel é de outra turma, mas eu tenho uma aproximação muito maior com ele do que pessoas da minha própria turma. Então, o que eu quero dizer com isso? Saibam identificar as pessoas que vocês podem contar, confiar, podem lhe agregar alguma coisa, certo? Seja na turma de vocês, seja fora da turma, seja no professor, seja em um profissional, seja um palestrante em algum evento que vocês participem. Busquem conhecimento, tenha brio, tenha tara em aprender. Na veterinária, o feijão com arroz, todo mundo faz. O que é o diferencial do mercado é quem faz a mais. O que é esse a mais vai depender da região, vai depender dos profissionais que estão inseridos nessa região, a conduta deles, tá? O certo sempre vai ser o certo, mesmo que ninguém faça, tá? E o errado vai ser errado, mesmo que a maior parte do pessoal faça. Então, botem isso na cabeça. Não é porque fulano de tal faz assim, faz assado, que não sei o quê. Vocês são indivíduos pensantes. Vocês têm contato com vários profissionais e vocês têm a capacidade de estar avaliando qual é a conduta que é necessária, seguindo aí o código de ética e os princípios morais. A gente
tem que competir, minha gente, porque a gente é bom e não com preço. O preço, você tem que ter, obviamente, a importância, tal, não sei o quê, mas o cara que chega até você por conta única e exclusivamente do preço, ele não vai voltar depois. Agora, quando você é bom, você vai fixar a clientela, você vai fixar o seu cliente, e isso vai gerando aí uma relação de confiança entre ambas as partes, tá? Mais que nunca, e especialmente depois desse momento aí de pandemia que afetou todos nós, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que os alunos olham para a gente e dizem, queria ser professor, que o professor não estuda. Muito pelo contrário, professor, para dar uma aula, eu, apesar de já ter estudado, ontem eu fui dar uma revisada que tinha na bibliografia aí mundial, se tinha alguma coisa de nova para a gente trazer e conversar com vocês. E a veterinária é sempre assim, se você for trabalhar com cirurgia, sempre você vai ter um método melhor para estar fazendo. Como o Jomel falou, nós somos aí cientistas natos. Por quê? Ao passo que eu estou fazendo procedimento, eu busco melhoria, consequentemente eu estou fazendo investigação, estou fazendo experimento aí, tá? Então, é isso. Desenvolvam também as competências, tá? Competências relacionadas ao autoconhecimento, autogestão, características socioemocionais suas. Nós temos aí, eu não sei se vocês já ouviram falar nessas terminologias, as soft skills e as hard skills. Hard skills são as competências que vocês estão adquirindo agora, nesse exato momento, fazendo curso, numa palestra, no estágio, é o conhecimento técnico. Mas nós temos também as soft skills, que são competências relacionadas a gente, tá? A nós mesmos, ao indivíduo. Então, nós temos que saber lidar com a nossa ansiedade, nós temos que saber lidar com a nossa agonia de estar resolvendo as coisas de uma hora para outra. A gente tem que saber que a gente vai errar, velho. Nós vamos errar. Todo mundo erra. E você vai aprender mais com os erros do que com os seus acertos. O erro é o melhor, é um dos melhores professores. No entanto, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que minimizar ao máximo as chances de erro. E que quando a gente errar, certo? Quando a gente errar, a gente tem que ter humildade para estar reconhecendo esses erros e buscar uma melhoria em cima disso. E que esse erro não seja um erro tão grande assim, porque a gente está lidando com vida, tá? Então, essa era uma mensagem que eu queria trazer também para vocês aqui, para encerrar aqui esse nosso momento. Peço desculpas, Jomel, porque eu falo um pouquinho, né, acelerado, às vezes, quando eu começo a falar também, sangue de Cristo tem poder, mas eu acho que é interessante esse ponto de vista para vocês, tá? Perfeito, meu amigo. Não tem que desculpar de nada, não. Acho que você fechou com chave de ouro. Muito importante trazer essa reflexão de que nós, profissionais, não somos feitos só de técnica, né? Nós somos seres humanos, nós temos que também desenvolver as habilidades sociais, as habilidades que você falou muito aí de pessoas, o networking, ele conta muito. Até quem estuda já deve estudar, tá, pessoal? Tá na graduação, mas já deve estudar desenvolvimento de carreira. A gente observa, e eu trago essa reflexão também da minha vida profissional, enquanto eu era clínico veterinário que atendia a domicílio e em clínicas veterinárias. É muito importante, é imprescindível você ser um bom técnico, mas pessoas com seus colegas de trabalho, com seus clientes, com seus pacientes, porque senão não adianta. Ninguém vai querer do lado alguém que seja insuportável, alguém que não tenha uma forma de relação, não sabe se relacionar, né? Não sabe, não é educado nem nada. Aquele ali é um bom cirurgião, mas eu não quero nem conversa com ele, porque agora o cara, às vezes, muitas das vezes acontece, talvez ele não é tão técnico, tão experiente ou tão sumidade naquele assunto, mas ele sabe lidar, ele tem essa humildade de reconhecer suas limitações e ir buscar e resolver o problema. Ele resolve. Então, isso vai contar muito mais do que a gente só querer aprender a técnica. A gente tem que desenvolver também essa parte social, essa parte pessoal, né? Isso é muito importante. Então, antes de ser
um médico veterinário, nós somos seres humanos e temos que aprender isso. E você é um cara muito humano. Parabéns por isso, Júnior Mário. Você, acho que, assim, o que eu tenho para falar de você, que eu lhe admiro há muito tempo, porque você é mais jovem que eu. Apesar da diferença de idade ser pouca, mas você é um cara que tem um conhecimento, você tem uma vivência de vida, experiência que tem pessoas aí com 50, 60 anos que não têm, né? Tem profissionais médicos veterinários e não tem também o conhecimento que você tem. Eu acho você muito humilde dizer que tem pouca leitura, né? Você puxou isso do seu orientador, que também é uma sumidade na área dele. Mas a sua pouca leitura, né? Diga-se entre aspas, é grande, grande demais. Então, assim, eu lhe admiro e eu espero estar sempre do seu lado, porque, como você mesmo falou, né? Que bom que nos esbarramos aí, que a gente continue, porque é perto dos bons que a gente se torna melhor. Eu falei até isso terça-feira passada, porque estava com uma amiga também, e graças a Deus eu tenho também esse network, esses amigos que nos ajudam, que nos fazem crescer, que nos fazem melhorar como profissional e como pessoa. Então, muito obrigado e parabéns, você é um cara que tem uma conduta admirável. Obrigado. Agora, nessas horas que a pessoa fica todo besta, né, Jumel? Mas obrigado. Não sei se mereço, mas eu agradeço bastante. Eu agradeço muito a paciência, tá, pessoal? Merece. De vocês aí ter destinado um tempinho para vir escutar o que o pernambucano tinha, tinha para falar aqui. Eu me ponho aí à disposição de vocês para alguma coisa. Vocês têm meu contato aí. Qualquer coisa, pode pegar o contato do professor Jumel também. Não tem estresse comigo. Desejo a todos umas boas festas, tá, gente? Para vocês, para suas famílias. Que 2021 seja um ano muito, mas muito melhor do que 2020 foi, porque ele castigou um pouquinho da gente, tá? A gente chega nessa época de final de ano, aquela época que a gente tá querendo abraçar, tá junto dos nossos familiares, mas vamos tomar cuidado porque a pandemia ainda está aí, nós não temos ainda uma vacina. Vamos nos cuidar, tá? E se, gente, assim, quando for fazer uma coisa, tente ser melhor. Você pode não ser, tá? Pode não ser, mas tente fazer o melhor que você pode, tá? Sempre, sempre. Todo dia. Isso até para dar um bom dia a uma pessoa para comprar um pão, falar com uma pessoa na rua. Sempre. Sempre tente fazer tudo da melhor forma possível que está ali ao seu alcance, tá? À medida que você vai fazendo isso, pode até demorar, mas tem uma hora que os frutos vão chegar, tá bom? Um abraço, obrigado, Jomel, pela consideração e obrigado também pelas palavras proferidas para a minha humilde pessoa. Que você merece, eu que agradeço. Todos nós agradecemos aqui em nome da turma, tá bom, Júnior? Muito obrigado. Também desejamos boas festas para você. Que bom que aí já está acabando, vai acabar antes que nós aqui, mas você vai ter um tempinho aí de descansar, a gente em breve também. E vamos continuar, né, com o desejo que 2021 seja um ano que volte à nossa normalidade e que seja melhor, né? Acho que a gente tem que entrar com esperança. Já vamos firmes, porque o pensamento atrai, né? O pensamento cria sentimentos e emoções, e esses sentimentos têm que ser bons. Então já vamos entrar com bons sentimentos, com esperança, com força. Ano que vem vamos estar presencial, vamos derrubar boi, vamos peiar vaca, vamos examinar, vamos passar o step de cabo a rabo. Levar a carreira, levar a coice, se melar de merda. Isso é que é bom, né? Isso que acho que em todas as áreas é assim, mas particularmente na área de grandes, o campo não tem igual, não. É muito diferente, é muito melhor que estar em sala de aula, né? A gente une o teórico com o prático dentro do campo e a gente consegue trazer a propedêutica para dentro de um curral, né? Ou para dentro de uma pastagem. Você joga tudo ali, fisiologia, bioquímica, anatomia, semiologia, farmacologia, é a clínica, que também ocorre na clínica de pequenos. Mas eu falando assim do campo, o campo é o melhor laboratório, né, Júnior Mário? Então é um laboratório que a gente consegue aproveitar ali várias variáveis, a gente consegue também improvisar, que médico veterinário tem isso também, de ser MacGyver, como você falou da importância dos nós e tudo aí, e muitas das vezes a gente não tem subsídio suficiente para fazermos corretamente, né?
para fazermos assim, corretamente a gente faz, mas para fazer de uma forma que talvez seria mais tranquilo. Mas a gente dá um jeito e faz, prezando pela segurança do animal e de toda a equipe. E a gente aprende muito e é sempre um momento mais gostoso, né? Eu tô doido para que chegue logo, bicho, para ir pro presencial, porque é muito diferente, né? Estamos aqui fazendo o possível, fazendo o melhor, mas vamos também fazer melhor no presencial. E é isso aí. Com certeza. Com certeza. Então, valeu, meu amigo, obrigado. Pessoal, alguma dúvida a mais? Não, professor. Não, professor, Não? acho que não. É só agradecer mesmo, professor, pela palestra aí que deu pra gente, foi maravilhosa. Que bom. Pessoal, então, obrigado aí mais uma vez e um forte abraço para todo mundo, tá? Valeu, Júnior Mário. Um abraço, fica com Deus. Abraço, até mais. Bom revê-lo, companheiro. Meu poeta favorito. Eita, gota. Valeu, meu irmão. Obrigado. Até mais. Pessoal, incrível palestra do professor Júnior Mário. Obrigado aí a presença de todos. Ele permitiu, né, a gravação, então eu vou providenciar, disponibilizar para vocês, tá? Quem já assistiu e puder já mandar, vou criar a atividade lá no Classroom, tá bom? E aí vamos continuando, vou dando as instruções no Classroom para vocês ao decorrer dos dias aí, tá bom? Qualquer dúvida podem falar comigo. Tenham uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, se cuidem, onde quer que estejam, tá? E fiquem bem e com esperança de dias melhores, que dias melhores virão, tá bom? Forte abraço.